que vai ser feita pela Covestro. O tema é poliaspártico, qualidade, rapidez e produtividade contra a corrosão. A palestrante é Ana Paula Alonso Cardoso, que atua com formulação e assistência técnica de tintas com foco em sistemas poliuretânicos, dispersões e sistemas poliaspárticos. Então, ela já está conosco, nós vamos colocar aqui online conosco. Em seguida, teremos o painel Compostos Termoplásticos e, à tarde, o painel Náutico e o painel Economia Circular. Então, estamos aguardando a Paula. Agora estamos vendo. Ela já estava aí, mas a gente não estava vendo. Ana, um prazer ter você conosco. Desejo uma excelente apresentação. Nós já estamos disponibilizando o teu material. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Então, inicialmente já vou me apresentando. Meu nome é Ana Paula, eu sou química, trabalho na Covestro, e hoje a gente vem falar sobre revestimentos para proteção anticorrosivas. E essa tecnologia que a gente vai falar se chama poliaspártico. Então, as vantagens é a qualidade, a rapidez e a produtividade de revestimentos contra a corrosão. Então, nós vamos começar, no próximo slide, por gentileza, explicando quem somos, para quem não conhece a Covestro. Até 2015, nós éramos a Bayer Material Science, o braço químico da Bayer, até que eles decidiram ficar com as áreas de farmácia e agro, e eles fizeram um spin-off e criaram a Covestro. Então, nós somos uma empresa com 6 anos de vida, com mais de 100 anos de experiência, ok? E onde está a Covestro dentro dessa cadeia produtiva de tintas e revestimentos? Então, na verdade, a Covestro é um dos maiores produtores de polímeros do mundo. Então, ela produz polímeros para espumas, policarbonatos, TPU, cosméticos, medical, têxtil, selantes, revestimentos e tintas. Então, nós estamos no começo da cadeia produtiva e nós fornecemos para a indústria de tintas, que vai fazer essa transformação e vai acabar fornecendo para o usuário final e para o aplicador. Okay? Quando a gente fala de corrosão, eu fui no Google, fui ver assim, o que a gente encontra de corrosão em relação ao mercado brasileiro. Uma das coisas que é interessante é que eles falam que a perda que a gente tem de corrosão dentro do Brasil é em torno de 3,5%, e ela não é específica do Brasil. Se a gente for comparar com a Alemanha, também está em torno de 4%. E daí que vem a importância da gente ter revestimentos protetivos de cura rápida, alta produtividade e alto revestimento para esse mercado. Só uma curiosidade para que vocês saibam, quando a gente está falando de petróleo, de investimento, normalmente a gente está falando de estruturas offshore, que estão no mar, e que um ambiente marítimo, ele é 150 vezes mais corrosivo do que um ambiente, por exemplo, no meio do campo. Então, quando a gente está falando de corrosão, quando a gente está falando de petróleo, gás, torres, plataformas, é realmente um ambiente bem corrosivo. Então, qual é a proposta? A proposta é que você acelere a manutenção do seu revestimento, da sua manutenção. Ou seja, existem duas situações. Uma é quando você está fazendo a aplicação dessa tubulação, a aplicação da plataforma, de um equipamento dentro da empresa, ou seria a aplicação OEM, onde você tem ambiente controlado, onde você tem uma estufa, onde você tem várias condições. E agora, você vai fazer a manutenção de uma plataforma, você vai fazer a manutenção do L-ponto da sua plataforma, de uma torre de transmissão, de um transformador. Mas você pode fazer uma manutenção disso, de um sistema, e ficar 24 horas parado. Então, ou seja, quando a gente está falando de revestimento, a gente está precisando de um tempo de cura rápida, de um retorno muito rápido ao trabalho, e às vezes não é simplesmente o preço da manutenção, o que a hora cessante daquela manutenção me causa. Então, por que não trabalhar com revestimentos de alta performance, cura rápida em tempos menores? Então, essa é a proposta da tecnologia
próximo slide, por favor, que a gente está falando, que é o poliaspartico. Então, até agora a gente escutou bastante aqui falar de poliuretano, e a gente teve bastante dessas definições. Poliuretano é um isocianato que você reage com alguma coisa hidroxilada no sistema e você acaba tendo poliuretano. O que é o poliaspartico? Você continua com um isocianato, que a gente está falando, só que em vez de você trabalhar com uma terminação hidroxilada, você vai trabalhar com uma amina, um NH. Então, essa reação do isocianato com essa amina vai formar o poliaspartico. Ah, mas que legal, você continua, então, com a tecnologia de um isocianato? Sim, então é um isocianato alifático, e a gente vai trabalhar com uma poliureia, e essa tecnologia é chamada, para diferenciar da tecnologia da poliureia convencional que existe no mercado, que é aromática, e que precisa de um equipamento de 2 componentes, de Fast-Quick. Então, essa é a tecnologia que a gente vai falar. Eu não vou falar muito de produto, mas eu queria... um slide ficou oculto, eu vou pedir para que vocês apresentem, se for possível tirar e apresentar, mas de qualquer forma, só para mostrar. Quando a gente está falando de sistema de autossólidos, eu não estou falando que o material é 100% sólido, que o estado físico dele é sólido, ele é líquido. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com uma poliureia. Vocês conseguem mostrar para mim, apresentar o slide que está oculto na apresentação? Será que é possível isso? Se não for, sem problema. Anterior, por favor, esse mesmo. Muito obrigada. Então, a gente está falando de uma tecnologia que ela é 100% sólida, ou seja, não tem solvente, o VOC é zero, mas o estado físico é líquido. Então, é uma tecnologia bem interessante. E por que eu estou mostrando esse gráfico com vários produtos? A gente está falando da linha Desmorphin NH, ela pode ser o 1220, que a cura é super rápida, então eu estou falando, olha, eu quero curar um meu produto em 2 minutos. Você vai precisar de um equipamento especial, e você vai misturar esse Desmorphin NH com a linha Desmodur, e você vai ter uma cura em 2 minutos. Aí você fala assim, não, eu não tenho como aplicar em 2 minutos, eu quero aplicar isso a trincha, eu quero aplicar isso a rolo, então eu não preciso de um pote lá, ou seja, um tempo de aplicação maior. Então você mistura 2 produtos, por exemplo, é o 1220 com 1420, se a gente for ver aqui, você tem 1 hora, ou então você fala assim, não, cura não é o meu problema, eu quero alta espessura, então você usa Desmorphin NH 1520, ou seja, com 3 produtos, você consegue, o formulador ou o especificador que está solicitando isso, fala o seguinte, eu quero um material que cure desde 2 minutos até 8 horas. Então, fazendo uma brincadeira entre esses produtos durante a formulação, você tem uma caixa de ferramentas. Então, é uma característica muito legal dessa tecnologia. Agora, o próximo slide, a gente vai estar falando do componente B, até agora a gente falou do componente A. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que é, mais ou menos, a cara de um poliaspartico depois de curado. Então, isso aqui, na verdade, não parece um plástico, mas não é, gente. Isso aqui é uma camada de tinta, revestimento. Acho que dá para ver bem, a espessura é alta. Então, a gente está falando de produtos com baixo VOC. E conforme você usa o isocianato, você pode trabalhar com isocianato flexível. Olha só que legal. Você vai falar assim, mas para que eu vou precisar de um isocianato flexível? Por exemplo, na sua plataforma, você vai ter um piso de L ponto, e aquele L ponto vai ter que ter um impacto bem grande daquele peso e daquela pressão. Então, você vai ter que ter um poliaspartico flexível. Ou se, por exemplo, a gente está falando de uma pá eólica, onde você tem vento, corrosão, e é preciso de uma resistência muito grande. Ou então, você pode falar o seguinte, não, eu vou usar um isocianato rígido. Então, o que acontece? Eu posso fazer a manutenção da minha estrutura metálica com a característica que eu quero. Então, eu posso, conforme usar o isocianato, eu vou ter uma flexibilidade. Qual é a vantagem que eu tenho? A gente está falando de sistemas alifáticos, ou seja, eu posso colocar à exposição as intempéries, o VA, o VB, que eu não vou ter problema de amarelamento. E outra coisa, eu não preciso de plastificantes. Em geral, a gente sabe que plastificante, com o tempo, sempre acaba migrando e comprometendo o revestimento que a gente tem. E continuando a mostrar, já que eu estou na parte monstruária, vou mostrar um pouquinho também, quando a gente está falando de espessura de poliaspartico, o céu é meio que o limite, ou seja, isso aqui parece até um bloco, uma pedra, onde você consegue, com essa tecnologia de altos óleos, ter espessuras bem grandes com a secagem que você quer.
Outras brincadeiras que a gente faz também, por exemplo, aqui é misturar com areia, para vocês verem como essa tecnologia, esse revestimento é interessante. Aí você fala assim, ok, essa é uma alternativa para aplicação, mas qual é o histórico que a gente tem de revestimento de sistemas corrosivos C4 e C5? Próximo slide, por favor. Quando a gente está falando de revestimento C4 e C5, a gente está falando de uma corrosão meio agressiva, que eu estava comentando, no ambiente marítimo. Então, se você for olhar até os anos 70, para você fazer a manutenção de um equipamento, você tinha que aplicar 5 camadas. Então, era uma camada, 2, você espera secar. Às vezes são várias tecnologias. Até que em 1970, o padrão de aplicação, você utilizava um primer de zinco ou um primer epóxi, e no acabamento você trabalhava com poliuretano. E agora, o que acontece? Há 4 anos, a ISO 12944, vamos dizer assim, que é a que rege todas, ou é a orientação para todos os sistemas de corrosão, ela especificou o poliaspartico em cima do primer como um revestimento para sistemas C4 e C5, ou seja, a tecnologia PASQUIC ela já está devidamente especificada para sistemas agressivos C4 e C5, e também para C1 e C3. Para C1 e C3, ou seja, são os sistemas mais rurais, menos agressivos, onde nessas condições a gente não precisa nem de 2 camadas. É o que a gente vai falar mais tarde do sistema DPM. Eu consigo aplicar essa estrutura diretamente no metal. Então, eu vou concluir essa primeira parte, podemos voltar, falando quais são as vantagens. Primeiro, a aplicação é muito fácil. Eu posso aplicar, se eu quiser, com um spray, eu posso aplicar com equipamento 2 componentes, com catálise no bico, eu posso aplicar com rolo, eu posso aplicar com trincha. A minha cura é rápida, então, conforme eu mostrei para vocês, a gente pode curar desde 5 minutos até 8 horas, conforme a necessidade do especificador. A espessura do filme, então, a gente nem fala, né? Mas, em média, se você me perguntar, a gente pode ter espessuras por camada desde 90 micras até 200, 300 micras por demão. A durabilidade do material ela é igual a um sistema poliuretano alifático, sistema Desmodur, Desmofen, e o teor de VOC, ou seja, a porcentagem de solvente que tem lá dentro, é bem baixa, você pode ter desde 90% até 100%. Então, aqui só para falar um pouquinho da ISO 12944, vou pedir para voltar um slide, por gentileza. Obrigada. Se a gente for falar da ISO 12944, ela é específica de salt spray 1.200 horas, 720 de câmera úmida, então, tudo isso que você precisa. Se você for fazer esses testes comparativos, um sistema 3 componentes, você tem que aplicar 2 primers e mais um acabamento poliuretano, onde você tem em média de 24 a 48 horas de aplicação e secagem, você vai estar reduzindo tudo isso para um sistema de 2 camadas e, em média, você consegue fazer a aplicação em 8 horas. Próximo slide. Eu não sei se está dando para enxergar bem. Acho que aqui eu tenho melhor. Essas são as chapinhas que a gente fez para a CEPEL, da parte da Eletrobras, em relação a um sistema de um cycle test de 4.000 horas, ou seja, era salt spray, câmera úmida e depois de 24 horas no freezer. Olha que interessante que, independente, essas tecnologias todas, essas 4 chapinhas são poliasparticos, a gente só trocou o isocianato e as espessuras para a gente ver o quanto que ela impactava. E depois desse teste todo, olha que interessante, a gente descobre que o pull-off é perfeito e que a aderência aqui que a gente tem também, eu acho que dá para ver bem, ela é muito boa. E detalhe, esse teste que a gente fez não foi feito sobre prime, foi feito sobre aço galvanizado, ok? Então, o desempenho que a gente tem, a performance é muito boa sobre o metal. E o nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de alguns casos. A gente pode falar assim, ela foi especificada na ISO 12944 faz 3, 4 anos, mas eu vou falar assim, mas o histórico que a gente tem dessa tecnologia é muito grande.
Então, a gente tem casos de mais de 20 anos aplicados aqui no mundo. Então, a gente tem casos de aplicação de postes nos Estados Unidos, de tubulações das áreas externas, de estádios das áreas metálicas. Para quem não sabe, o Maracanã foi aplicada com várias partes quando foi feito a Copa do Mundo. Pontes, é muito engraçado que aqui no Brasil a gente usa bastante ponte de concreto, mas no mundo bastante ponte de metálica são aplicadas com poliasparto. Empresas transformadoras, ou seja, em ambiente também industrial, o poliasparto funciona muito bem. E mais um outro caso de uma ponte metálica pintada em Hamburgo. Então, eu vou pedir para trocar o slide, que essa ponte de Hamburgo, ela é um exemplo bem interessante. Essa estrutura metálica, sistema convencional, era um sistema de três camadas que, em condições, deveriam ser aplicadas em torno de 24 horas, se eu não me engano, e que com um sistema poliasparto você consegue reduzir para 8, ou seja, a área interditada, a seção do serviço que você tem da área, ela reduz muitíssimo com um sistema poliasparto. Essa ponte foi pintada totalmente durante a noite. O que é interessante, essa secagem, essa cura rápida, ela é independente da temperatura. Você pode aplicar também em baixas temperaturas, como quase chegando a 0 grau, que a secagem é muito boa. Um outro caso que a gente vai falar agora, por exemplo, vocês imaginem uma torre metálica, de uma torre eólica. Qual a dificuldade que você tem de aplicar isso? Essa é uma pintura original. E qual é a logística que você tem? Então, hoje o poliasparto já é utilizado nos países nórdicos, na Dinamarca e a Suécia, já é aplicado sobre o metal. E o que eles reduziram em relação ao VOC, você imagina que é pintar uma torre de 50 metros, o que eles reduziram de VOC, e principalmente a velocidade logística que eles tiveram, da liberação da peça e da liberação do espaço, foi muito grande. Um outro caso que a gente vai ver agora, a gente estava comentando de sistemas direto ao metal. É uma estrutura metálica pintada sobre galvanizado na Alemanha também, e que ela está aplicada desde 2007 e foi feita a inspeção há 2 anos atrás e ela continua perfeita. Então, o que é importante a gente falar? Até agora eu falei do mundo, mas assim, e do Brasil? O que a gente tem? Essa tecnologia está sendo muito bem aceita no Brasil. Nós temos esses materiais em estoque local, ou seja, se você é um formulador de tinta, nós temos esse material, essa tecnologia em estoque local. Se você é um aplicador, as principais empresas de tintas e revestimentos já têm essa tecnologia para disponibilizar para você. E o que é interessante é o pulo que eles deram no mundo nos últimos 5 anos, ou seja, mais de 50 empresas no mundo lançaram a tecnologia PASPIC. Quando eles vão checar o custo do metro quadrado que a gente tem dessa tecnologia pelo tempo, é uma tecnologia que é muito interessante. E que, principalmente, ela está presente no Brasil, ela é uma realidade, ela está especificada, eu esqueci de falar, e não somente na ISO 12944, mas na norma Petrobras para tanques também. Então, o poliasparto, ela está presente em muitos lugares. Mas uma outra coisa, caso eu esqueci de mencionar, caso alguém escute, é possível fazer também pisos de poliaspartos. Então, essa tecnologia, ela tem uma resistência química tão boa quanto de um poliuretano. Ela é um sistema alifático, uma cura super rápida e totalmente indicada para o processo de proteção corrosiva, principalmente para manutenção. Então, essa é a apresentação do poliasparto para vocês, e eu me coloco à disposição de perguntas, comentários, caso alguém queira ver mais alguma peça, eu estou à disposição. Ana, temos perguntas sim. A primeira pergunta é: há quanto tempo a Covestro disponibiliza essa tecnologia no Brasil? A Covestro, ela promove essa tecnologia há muito tempo aqui no Brasil, com especialistas
de fora, inclusive em feiras, e a gente também, eu como assistência técnica em todos os clientes, mas a gente tem essa tecnologia em estoque local há pelo menos 5 anos. Não é que você fala assim, olha, vou ter que trazer essa tecnologia para cá, porque é uma novidade no Brasil, não. Tá. Isso já é uma realidade. A outra pergunta é, quando você menciona proteção corrosiva, de quais produtos químicos estamos falando? A gente está falando de proteção corrosiva em relação aos ensaios feitos pela ISO 12944. Então, a gente está falando do salt spray de 1.200 horas, a gente está falando de umidade. Agora, se você quer saber de resistência química, esse material tem resistências químicas muito interessantes, conforme a formulação que você faz. Você pode ter características tão boas ou superiores quanto a um poliuretânico. Então, a gente está falando resistência a álcalis, a ácidos, a café, vinho, e é interessante, a óleos, inclusive para hangares, ele também tem a congelante, e essa tecnologia, conforme a formulação, ela é interessante porque ela tem características easy to clean, ou seja, se você passar um pano, ela acaba ficando totalmente limpa, com água ou com álcool. Ok. Tem mais uma pergunta. Você mencionou a ponte de Hamburgo, com a pintura feita em 8 horas. Esse tempo de pintura e cura, ele se aplica a outros produtos, a outros substratos? Sim. Você pode aplicar, por exemplo, você pode ter secagens até mais rápidas. Se você for aplicar um sistema de plataforma de manutenção onde você precisa de um C3, você pode ter um sistema de 2 horas. Você pode ter um piso aplicado, onde você já pode caminhar em cima dele depois de 4 horas. Então, tudo depende da proteção que você precisa, é lógico, da corrosão. Quanto maior a corrosão, o ambiente que você está expondo a peça, e quais as camadas que você tem que aplicar, e o que você quer da sua tinta final, você pode, conforme eu falei, você pode ter a manutenção com um sistema de catálise, catálise no bico em 30 minutos. Então, por isso que eu falei, é uma formulação muito interessante, que você pode ter em vários substratos, em várias características e adaptável em todos os substratos, inclusive plásticos, madeira, poliaspartic. Na Itália, ele é muito utilizado para a linha moveleira. Tá. Tem mais uma pergunta. Pode ser aplicado em produtos subaquáticos? Depende muito do que, quando a gente está falando de produtos subaquáticos. Quando a gente está falando, por exemplo, de piscinas, alguns ensaios precisam ser feitos. Então, por exemplo, em relação a cloro, em relação a várias situações. Mas, em geral, falando com o seu fornecedor de revestimentos, existem formulações que sim, é possível você fazer essa aplicação. E lembrando que esse material, não sei se eu não me recordo se eu falei, esse material ele tem resistência à luz, ou seja, ele pode ser colocado tanto ao ambiente quanto a imersões também. Muito bom. As perguntas continuam chegando, Ana, e aí a gente passa para vocês por e-mail. Tá bom? Tá ok, muito obrigada. Olha, um tema muito interessante, bem diferente do que a gente tradicionalmente apresenta. Então, muito obrigada, você e a Covestro, por trazerem esse tema aqui para nós. Um abraço e um bom evento a todos. Muito obrigada.